olá, meus irmãos, meu povo de Deus, povo abençoado por Deus, que será mais abençoado ainda após essa programação. Bem-vindos a mais Acordando com Fé, e o nosso tema de hoje é concorde sempre com a palavra de Deus. Você será muito abençoado. Nós vamos ouvir um hino com a irmã Ellen e com a irmã Marisa. Após o hino, a palavra, e após a palavra, a oração da fé. Tá? Vamos para o hino, depois a mensagem que vai abençoar tua vida. Vamos lá. Reconheça que és o Filho de Deus, condição que concedeu quando morreu lá na cruz. Hoje nada te separa desse amor. Tu és um vencedor, porque Ele te conduz. Este amor que o mundo não reconheceu e perdido vive ao léu, sem ter para onde ir. Mas o céu um dia vai te conduzir. Tu tens esse direito, irás descansar ali. Tens valor, e o que passou já não importa mais. Teu passado Deus não conhece, te perdoou. Contar
Preciosos irmãos, o assunto parece ser bastante simples, mas para a nossa vida espiritual e para termos vitórias é muito importante. Nós vamos focar a história da mulher cananeia. Vamos ver por um outro ângulo. Em Mateus 15, a partir do verso 21, Jesus chegando, se aproximando de Tiro e de Sidom, daquelas cercanias saiu uma mulher gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada. Quando ela se aproximou, eu creio que Jesus estava andando. Jesus não lhe respondeu palavras. Os discípulos acharam estranho aquilo e disseram: Mestre, despede a que vem gritando atrás de nós. Jesus simplesmente lembrou eles: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O mesmo que ele disse lá em Mateus, capítulo 10, a partir do verso 5. E Jesus enviou os seus discípulos assim dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em aldeia de samaritanos, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, anunciar dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai. Então os discípulos ficaram quietos. Jesus apenas ratificou uma palavra que já havia lhes dito. Mas aquela mulher, ela sabia que a bênção para sua filha estava ali. Mas ela se aproximou de Jesus de uma forma errada. Ela era uma gentia. Ela não era uma israelita. Ela não foi atendida de momento. Ela o chamou de filho de Davi. E o vínculo conosco, ou pelo menos naquele tempo como uma gentia, não era como filho de Davi, como o centurião em Mateus capítulo 8. Ele é atendido, mas ele não chamou Jesus de filho de Davi. Ele disse: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e atormentado. Mas a mulher queria a bênção e ela continuou insistindo, chegando a se prostrar diante de Jesus, dizendo:
Mestre, socorre-me. E Jesus praticamente jogou um balde de água bem gelada sobre ela. Porque ele disse assim: não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Vejam bem. Ela poderia explodir de raiva, protestar, até xingar. Mas quando Jesus disse: não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, quem eram os filhos? Era o israelita. O que era o pão dos filhos? A cura, a libertação, a própria salvação. Era pão dos filhos. E a condição dos gentios era mesmo a condição de um cachorrinho. Mas quando Jesus disse: não é lícito eu apanhar do pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, a mulher cananeia, ela concordou com a palavra. Aí está o segredo. Ela concordou com a palavra. Era mesmo o que ela era. Uma cachorrinha. Os privilegiados era somente o povo israelita. Os gentios não. E quando ela disse: os cães também se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aí, aquilo mexeu com Jesus. Aí ele disse assim: grande é a tua fé, mulher. Seja-te feito, ou melhor, a tua filha está liberta. Então, ela recebeu a bênção porque ela concordou com a palavra. Agora, você tem que concordar também com o que hoje fala a nosso respeito. O que fala hoje a nosso respeito? Nós somos cachorrinhos? Israel rejeitou Jesus. Me parece que é Atos 13. Parece que é o versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós fosse pregado o evangelho. Mas visto que rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós voltamos para os gentios. São João 1, verso 11 e 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não o recebeu. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
os que creem no seu nome. Então, lembrando que todas as vezes que você possuir uma bênção, para Deus, você já foi abençoado antes da fundação do mundo. Aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, toda bênção que eu alcanço, tá? Na mente de Deus, isso já aconteceu. Isso me faz lembrar da nossa predestinação, que é ser igual, gente. Igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Romanos 8, versos 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. E aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Irmãos, o nosso predestino é só para vitória. É de chegar lá. Por isso que o irmão Branham, ele disse na mensagem, eu sei. Eu digo isso por experiência própria, que todas as vezes que há uma grande circunstância, que eu não posso passar por cima dela, nem em torno dela, nem debaixo dela, Deus faz um caminho e se torna glorioso. Está vendo? Porque Deus já nos abençoou. Cada luta que você passa, você tem que saber que ela já está vencida. Ela já está derrotada. Glória a Deus. Aleluia. Então, fale ou concorde com a palavra. Você agora não tem que ficar debaixo da mesa. Você tem que se assentar em torno da mesa, como está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. E nessa mesa tem pão, aquele pão que Jesus não quis dar para Cananeia, que ela ficou debaixo da mesa comendo as migalhas. Agora, uma migalha para ela foi suficiente.
Agora, Deus não vai dar migalha para nós. Você hoje é filho. Você só tem que reconhecer que você é um filho. Você tem que reconhecer que na casa do Pai tem fartura. Você tem que reconhecer que na casa do Pai tem pão com abundância. Você não tem que ficar aí comendo bolotas de porcos. Você tem que se assentar à mesa. Ali tem ressurreição, ali tem cura divina, tem solução de problemas, tem salvação, tem batismo com o Espírito Santo. Tudo isso é pão para os filhos. Então você tem que assumir a tua identidade como um filho de Deus. Aleluia. E saber que em cada esquina da vida tem um demônio te esperando. Mas o demônio já está derrotado. Você vai passar, você vai vencer, você vai possuir a tua vitória, porque já está pré-ordenado por Deus. Então, concorde com a palavra, tá? Outra coisa, nós temos que mudar hábitos de palavras. Vou citar um exemplo. Outro dia, não estou criticando católicos, mas fomos influenciados muito tempo pela Igreja Romana e pegamos hábitos. Por exemplo, qualquer coisa, Nossa Senhora, é hábitos. Outro dia eu chegando na casa de uma irmã, ela estava pondo roupa no varal e conversando com alguém que estava dentro da casa dela. Quando eu entrei, ela estava dizendo assim: Nossa Senhora Aparecida. Quando ela me viu, ela deu um grito. Ai, meu Deus, o pastor. Não é que ela era uma crente da Aparecida, uma idólatra. Costume de falar aquilo. E há muitos costumes errados que a gente fala. Palavras que não deviam estar na nossa boca. Eu ignorei aquilo porque eu sei que é um costume, mas temos que mudar os nossos costumes. Diga, ai meu Deus! Né? Ou então, meu Deus! Não, nossa mãe! Não, diga, meu Deus! Diante daquela situação. Então nós temos um costume errado de dizer: a minha gastrite, a minha enxaqueca, a minha catarata, e vai. Tem um monte de doença aqui. E vai dizendo que a doença é dele. Sim. Isso é nós trabalhando contra nós mesmos. É igual lá no futebol, o zagueiro fazendo gol contra.
Nós temos que concordar com a palavra. E a palavra não diz que as doenças são nossas. Quando você diz que é sua, você está, vamos dizer assim, você está fixando ela em você. Você está batendo o martelo no prego, entortando o restante embaixo, para não sair mais. Vamos concordar com a palavra? Você vai concordar comigo agora. O que é que diz em Isaías 53, versículos 4 e 5? Muitos sabem de cor. E eu gosto dessa citação porque ela já começa assim: a palavra é a verdade. Mas Deus começa assim, ó: verdadeiramente. Deus está batendo o martelo no prego e está entortando embaixo. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso há mais ou menos 700 anos atrás, antes de Jesus morrer na cruz. Deus que chama as coisas que não são como se fosse. Então mude a sua maneira de falar, fale concordando com a Bíblia. Você pode dizer o seguinte: pastor, eu estou sofrendo com diabetes. Mas não diga que é a tua diabetes. Ou eu estou sofrendo com uma enxaqueca, mas não diga que essa enxaqueca é sua. Diga: pelas pisaduras de Jesus Cristo eu estou curado. Fala isso todo santo dia. Na hora que você vai orar, depois que você acorda, na hora que você vai deitar, na hora que você vai almoçar, vai orando, vai determinando, vai concordando com a palavra. Aleluia! Você não vai ter que tomar esse remédio muito tempo. Se um médico te dá um remédio e fala para você assim: você vai tomar esse remédio até morrer, você concorda. E vai lá e compra o remédio e toma. Por que nós não tomamos o remédio do laboratório chamado Calvário? Toma ele todo dia para ver. Todo dia você afirma: pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu estou curado. Esse mal que acossa a minha vida está liquidado. Não é minha essa catarata, não é minha essa diabetes, não é minha essa enxaqueca, não é minha essa gastrite, é do diabo. E Jesus já me curou. Ele levou, ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha cura. Portanto, eu não tenho mais doença.
Eu não crio doença num cercadinho, não é minha. O que eu tenho é saúde para o meu corpo. Vai falando isso para a tua saúde, você não vai ter que tomar muito tempo esse remédio, não. Ele é muito eficaz. De repente, os sintomas desapareceu, a dor desapareceu. Automaticamente, esse monte, esse mal, ele vai saindo do teu caminho. Aleluia. E não é só isso, não. Você tem que dizer assim: eu sou abençoado. Deus me abençoou. E é uma bênção que não pode ser revogada. Você está entendendo? Leia Números, capítulo 23, versos 18, 19 e 20. Balaão disse na barba de Balaque, tá? Deus abençoou e eu não posso revogar a bênção que Deus deu a Israel. No verso 7 e 8, Balaque manda ele amaldiçoar e detestar Israel. Balaão disse: como detestarei quem Deus não detesta? Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoa? Pegue isso para você. Você não pode ser amaldiçoado. Você não pode sofrer maldição por parte de alguém que abre a boca, alguém endemoniado. Mas se você crê, você é amaldiçoado. A questão em relação a Deus é que você tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Então, viva com essas palavras na tua boca. Eu sou abençoado. Deus me abençoou. Sou semente de Abraão. Sou abençoado como foi Abraão. Gálatas 3, 27, 28 e 29. Porque todos quantos se batizam em Cristo se revestem de Cristo. Nisto não há judeu, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Todos somos um em Cristo. E se somos de Cristo, sou descendente de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Igreja, irmãos, irmãs, já somos abençoados. Não é que Deus vai te abençoar, Deus já te abençoou. Então viva na bênção de Deus. Cultive pensamentos positivos de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Eu sou possuidor da saúde. Eu sou possuidor da prosperidade. Eu sou possuidor da vitória. Deus tem uma mesa preparada perante mim na presença dos meus adversários. Aleluia. Isso é combater o bom combate. É combatendo diariamente com a mente positiva e alegre, regozijando. Você é filho do rei, você é filha do rei. Não tem que ficar como caju, de cabeça para baixo. Levanta a cabeça, mulher. Levanta a cabeça, meu filho. É hora de vitória. É olhar para o inimigo e não te ver acuado. Só de você olhar para ele fugir de você. Ele saber que você é um forte adversário para ele. E porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
A vitória é nossa. Aleluia. Eu me lembro de um filme que foi feito em fatos reais. Os americanos, imponentes, foram sequestrar um senhor da guerra na Somália, em Mogadíscio, acho que é o nome da cidade. Eles eram tão arrogantes que um soldado queria levar água. Ele falou, não precisa levar água não, rapaz. Leva só um pouquinho. O outro queria levar um óculos de visão noturna. Ele falou, rapaz, nós somos os Estados Unidos. É meia hora de missão e acabou. Saíram arrogantes. E foram surpreendidos pelos seus inimigos. Foi um vexame. Morreram soldados. Foi um vexame. Agora a promessa para nós é essa. Aleluia. A tua semente, Abraão, ela possuirá a porta dos seus inimigos. Agora, não é os Estados Unidos, é Deus, é o Todo-Poderoso, é Ele que nos dá cobertura, é Ele que vai na frente. Isaías 45, versículo 2. E eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia! Isaías 43, 16. Deus que abre uma vereda no mar e um caminho nas águas impetuosas. Esse é o nosso Deus. Não estava escrito que os Estados Unidos seria vencedor naquela questão, mas está escrito que nós somos vencedores, já fomos abençoados. Está escrito, é a verdade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando que Ele fez isso? Antes da fundação do mundo. Então levanta a cabeça. Chão não é lugar de filho de Deus estar com a cara perante Satanás. Chão é lugar de filho de Deus estar com a cara perante Deus. Mas perante o inimigo é levantar e encarar. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então levanta a tua cabeça e nós vamos para a oração da fé. A vitória é nossa. Mais uma vitória no nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Glória a Deus. Nós temos a irmã Rosimeire Bueno, peço oração por toda a minha família. A irmã Madalena, peço oração em favor do meu esposo, irmão Cícero Ferreira, suspeita de dengue. A irmã Sandra Oliveira, peço oração pela venda de 2 lotes em terra caída no estado de Sergipe, que parece ser impossível, mas eu creio em Deus que tudo pode. A irmã Miriam Araújo, peço oração em meu favor, Deus sabe de tudo. Leonilda Barros, peço oração por Isabela de Brito Barros, está na UTI ainda. Peço por mim, por toda a minha família, estamos todos com gripe muito forte e tosse. O irmão Aldair, peço oração por mim e por toda a minha família. Desde já digo,
sou abençoado, minha família está abençoada e eu creio. Louvado seja Deus. Oração por Débora Ferreira França, Antônia Pereira França, Elimara Serafim, Pedro Serafim, Tiago Serafim, João Serafim, Jacira Serafim, Sandra Oliveira, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Jacira, Raquel Nascimento dos Santos, Rúbia Nascimento dos Santos, Rácios Nascimento dos Santos, Guilherme Nascimento Peixoto, Maria Eduarda Nascimento, Vitor César Ribeiro Reis, Sandra Oliveira, Sebastião Charles Praque, Laércio Cobo, Célia Cobo, Alexandro Cobo, Franciele Fernanda Cobo, Leandro Cobo, Camila Miranda Cobo, Isaac Martins, Samara Penido Pereira, Sofia Penido Pereira, Paulo Basile, Leonardo Amâncio da Cruz, Simone Cristina Rosa de Oliveira, Maria Cristina Aneta, Maria Valentina, Ana Carolina Neta, Cida Rosa Mãe e a irmã Desirê Yasmin Rosa de Oliveira, a filha, a mãe da irmã Maria Valentina e da Ana Carolina. Nós vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, no esporte é assim, principalmente em todos os esportes, quando o competidor vai para a competição com medo do adversário, como nos esportes de lutas, até um ditado: temeu, perdeu. E às vezes o nosso povo perde, porque ele olha muito para a circunstância, e a circunstância causa-lhes medo, como aconteceu com os 10 espias, que foram visitar, espionar a terra prometida. Eles deixaram de concordar com a palavra, mas Josué e Caleb não, eles concordaram 100% com a palavra e não tiveram medo, Pai. Ó Deus, eu tomei alguns nomes do caderno, mas eu estou tomando diante do Senhor todos os nomes, todas as pessoas que têm os nomes registrados no caderno de oração. E eu tomo também cada irmão que pediu, incluindo a irmã Eunilza, que pede por Valdinei, por um serviço. Ó Deus, atende, Pai, o clamor da irmã Rosemary Bueno, o clamor da irmã Madalena, Pai, pelo irmão Cícero, nosso precioso irmão. A irmã Sandra Oliveira por uma venda de lotes. A irmã Miriam Araújo por ela. A irmã Leonilda Barros por Isabela de Brito Barros. O irmão Aldair pela sua família, Pai. A irmã Eunilza pelo irmão Valdinei, por uma porta de emprego. Deus, nós não vamos sozinhos para a batalha. Só que as pessoas esquecem disso. Eles acham que vai sozinhos para a batalha. Mas nós vamos contigo. O Deus que abre, que abriu e que abre um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas.
o Deus que vai na frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Ó Deus, e na verdade tudo isso já aconteceu quando aquele véu foi rasgado de alto a baixo. O Senhor mostrou, o Senhor revelou um caminho para a vitória total. Aleluia! E nos pede apenas que creiamos. O Senhor nos deu os poderes do Espírito Santo para vivermos uma vida de triunfo, uma vida de bênção, de conquista, de alegria. Senhor, ó Deus, atende o nosso clamor, Pai. Estende tuas mãos agora, Pai Santo, para abençoar, Senhor, para ajudar, para tirar da lama, para sustentar, para dar coragem. Esforça a nossa coragem, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que o enfermo seja curado, seja liberto. Aleluia. Abençoa as famílias, Pai, abençoa o lar, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, Pai Santo. Amém, Pai querido. Aleluia, louvado seja Deus. O irmão Igor Valério, ó Deus, eu levanto minhas mãos a favor dele e da Gilsara. Senhor, estende tua mão, Pai. Aleluia. A minha mão, ela é curtinha, meu braço, mas o teu braço é grande, é poderoso, que vai aonde está o necessitado. Visita eles, Pai, agora, estendendo tuas mãos e abençoando em o nome, Pai, de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, nós tivemos 51 conexões, uma média de 67 irmãos. Em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Noêmia Guimarães, irmão Elias Guimarães. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete, Maria Verres e Aldair e Leila. Em Tupã, a irmã Irene e família, irmão Sérgio, a irmã Valdirene, a irmã Miriam Araújo. Birigui, a irmã Silvana Silvestre. Sorriso, Mato Grosso, a irmã Daniela. Álvares Machado, a irmã Tatiana. Queimados, Rio de Janeiro, Cosmo de Paulo. Cícero e a irmã Madalena, irmão Isaac Martins, Aline Limeira. Manduri, irmão Nelson, a irmã Cláudia. Mogi Guaçu, Rosimelri Bueno. Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo. Pirapozinho, Leandra Góes. Placas no Pará, Janete Jarenco. Moisés, em Tupã, Araçatuba, Maionilza Correia. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Itaí, irmã Pedra Silva. São José dos Campos, Lúcia e família. Ourinhos, irmão Estevão. Eduardo Marins, Rubiácia, Lloyd Medrado, Queiroz, Monjó, irmã Silene, Curupira, Pernambuco, a irmã Sara Rafaela e a irmã Edna, Senador Camarado, Rio de Janeiro, José Batista, Várzea, Igor Valério, não aqui fala a cidade dele, mas a irmã Salete Correia, Várzea Grande, Mato Grosso, Osasco, irmão Antônio Machado, a irmã Neide e a irmã Maria de Fátima, e Getulina, a irmã Ana Gama. Meus preciosos irmãos e irmãs, que Deus continue vos abençoando. Até a próxima programação, se Deus permitir. Shalom, shalom a todos. Tchau.